Quando Nathan confrontou Claire naquele momento de tirar o fôlego, a fachada da família outrora perfeita desmoronou. Evidências de traição, dinheiro roubado e anos de mentiras não deixaram escapatória. A confissão emocionada de Claire e a queda pública de Brandon marcaram uma virada que mudaria suas vidas para sempre. Mas, em meio ao caos, uma pergunta persistia: Nathan e Mason conseguiriam reconstruir suas vidas a partir das ruínas, ou as cicatrizes da traição definiriam seu futuro? Mas antes de mergulharmos na história completa, me diga de onde você está assistindo nos comentários abaixo. E se você gostou desta história, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para nunca perder outra história emocionante. Mason Reed, um ambicioso estudante do último ano do ensino médio de 18 anos, admirava sua família como um farol de confiança e amor. Seu pai, Nathan, um médico dedicado e respeitado, Nathan personificava a integridade, enquanto sua mãe, Claire, uma carismática organizadora de eventos beneficentes, tinha uma reputação imaculada. Juntos, eles pareciam representar tudo o que Mason aspirava a construir em seu próprio futuro. O apoio inabalável de Nathan e a presença acolhedora de Claire criaram um lar onde Mason se sentia seguro. Mas quando chegou uma carta anônima, insinuando segredos que poderiam desvendar tudo em que Mason acreditava, ele ficou se perguntando o quanto ele realmente conhecia sua família. Era uma noite comum na casa dos Reed. Aquele tipo de momento tranquilo que Mason sempre dera como certo. Nathan estava sentado à mesa de jantar, absorto em prontuários de pacientes, enquanto Claire cantarolava baixinho enquanto arrumava a cozinha. Mason estava esparramado no sofá da sala, mexendo desinteressadamente no celular, quando notou um envelope escondido sob uma pilha de correspondências. Ao contrário da habitual coleção de contas e propagandas, este envelope era simples, sem marcações, endereçado ao seu pai em letras pretas e em negrito. A curiosidade falou mais alto. Ele o pegou e o virou nas mãos, notando a ausência de remetente. Parecia estranhamente fora de lugar. Quase sinistro, mas ele não conseguiu explicar o porquê. Incapaz de resistir, ele enfiou o envelope no bolso, dizendo a si mesmo que o entregaria a Nathan mais tarde. Mais tarde naquela noite, quando todos já tinham ido dormir, Mason sentou-se à sua escrivaninha com a carta à sua frente. Uma sensação incômoda no estômago lhe dizia que aquilo não era apenas um pedaço de propaganda. Ele abriu cuidadosamente, o som do papel sendo rasgado estranhamente alto no silêncio. Dentro havia uma única folha de papel com palavras datilografadas em negrito que o fizeram prender a respiração. Nathan, você merece saber a verdade. Claire tem sido infiel a você por anos. Há uma grande chance de Mason não ser seu filho biológico. Não deixe que as mentiras dela destruam você ainda mais. As palavras rodopiavam diante dos olhos de Mason enquanto descrença e pânico se chocavam. Ele leu a carta repetidas vezes, na esperança de encontrar alguma pista de que se tratava de uma brincadeira cruel. Mas não havia assinatura, nenhuma explicação. Apenas as acusações condenatórias. Sua mente trabalhava a mil. Será que aquilo era real? Será que sua mãe havia sido infiel? Será que toda a sua vida era uma mentira? Ele queria acordar Nathan imediatamente, mas o medo paralisou. E se não fosse verdade? E se tocar nesse assunto destruísse a família dele sem motivo algum? Mason dobrou a carta de volta para o envelope e a escondeu na gaveta da escrivaninha. Pela primeira vez na vida, Mason não tinha certeza em quem podia confiar. A família que ele sempre considerara inabalável de repente parecia frágil. Será que ele conseguiria descobrir a verdade sem destruir as pessoas que mais amava? Nos dias seguintes, Mason carregou o peso da carta como uma pedra no peito. Não conseguia se obrigar a mostrá-la a Nathan nem a confrontar Claire. E se as acusações fossem mentiras destinadas a criar uma barreira entre eles? Mesmo assim, a ideia de ignorá-la parecia impossível. Sempre que olhava para os pais, as palavras da carta ecoavam em sua mente: Claire foi infiel. Mason pode não ser filho de Nathan. Determinado a descobrir a verdade, Mason decidiu observar e esperar. Ele começou a prestar mais atenção às interações de seus pais, analisando cada conversa, cada olhar, cada mudança sutil de tom. A princípio, tudo parecia normal. Tudo parecia normal demais. O jeito alegre de Claire e a presença firme e serena de Nathan eram exatamente como sempre foram. Mas, com o passar dos dias, Mason começou a notar rachaduras na fachada. Nathan, que normalmente participava de conversas animadas durante o jantar, estava estranhamente quieto. Parecia distraído, sua atenção frequentemente desviando-se da mesa para alguma preocupação invisível. Suas respostas para Claire eram lacônicas, quase mecânicas, como se estivesse escondendo algo. Claire,
por outro lado, estava mais animada do que nunca. O sorriso dela era um pouco exagerado, a risada um pouco forçada. Mason percebeu que ela estava passando mais tempo no celular, guardando-o rapidamente quando alguém entrava na sala. Certa vez, ele entrou na cozinha sem avisar e a viu falando em voz baixa. Quando ela o notou, encerrou a ligação abruptamente e deu uma explicação tensa sobre a logística de uma ação beneficente. A tensão entre eles era sutil, mas inegável. Estava presente na maneira como Nathan evitava o contato visual com Claire e como ela parecia compensar em excesso com sua alegria. Estava nos longos silêncios que preenchiam o espaço onde antes fluíam conversas fáceis. Mason também começou a juntar fragmentos de conversas às quais não havia prestado atenção antes. Ele se lembrou de seus pais discutindo tarde da noite, suas vozes abafadas, mas claramente tensas. Palavras como confiança e responsabilidade vieram à tona em sua memória. Ele não havia pensado muito nisso na época. Agora ele repassava aqueles momentos, imaginando se seriam sinais de problemas mais profundos que ele, ingênuo demais, não havia percebido. Quanto mais Mason observava, mais dividido ficava. Uma parte dele queria acreditar na bondade de seus pais, confiar no amor que sentiam um pelo outro. E para ele era inabalável. Mas as evidências, pequenos fragmentos dispersos, começavam a se acumular. Tarde da noite, sozinho em seu quarto, Mason frequentemente se pegava encarando o envelope escondido na gaveta da escrivaninha. Deveria confrontá-los? Deveria exigir respostas? Ou deveria permanecer em silêncio, esperando que a tensão passasse e a vida voltasse ao normal? No fundo, Mason sabia que não havia volta. A carta havia plantado uma semente de dúvida que crescia cada dia que passava. As suspeitas de Mason aumentaram à medida que ele começou a notar padrões no comportamento de Claire que não condiziam com sua rotina habitual. Ela sempre fora uma organizadora de eventos beneficentes dedicada, mas ultimamente seus compromissos pareciam mais pessoais do que profissionais. Ela saía de casa impecavelmente vestida, com o celular firmemente preso à mão, evasiva sobre para onde ia, oferecendo explicações vagas que pareciam ensaiadas. Certa tarde, Mason decidiu segui-la. Ela parou em um café sofisticado no centro da cidade. Mason estacionou a um quarteirão de distância e entrou logo atrás dela. Claire cumprimentou um homem sentado em uma mesa de canto. Uma figura alta e confiante que Mason reconheceu de um de seus eventos beneficentes, Brandon Reis. Enquanto Mason observava, seu estômago embrulhou. Mais tarde naquela noite, Mason repassou tudo em sua mente. A ausência crescente de Nathan, a alegria forçada de Claire, a presença de Brandon. Tudo apontava para uma verdade que Mason não estava preparado para encarar. Mason sentia-se preso numa teia impossível de emoções. A lealdade guerreava com a verdade. O medo lutava contra a necessidade. Ele sabia que não podia viver no limbo para sempre. Em algum momento, ele teria que fazer uma escolha. E o nó no estômago de Mason apertou ainda mais. Ao decidir dar o próximo passo, suas observações à carta e o comportamento de Claire o havia levado até ali, a um momento em que ele precisava saber a verdade. Numa tarde chuvosa, quando Claire disse que tinha outra reunião importante para a instituição de caridade, Mason viu a sua oportunidade. Pegou no casaco e nas chaves e seguiu-a discretamente até o carro que saía da garagem. Ela atravessou a cidade até um café tranquilo, longe dos locais que costumava frequentar. Mason estacionou a uma distância segura e entrou no café, mantendo-se nas sombras. Claire já estava sentada em uma mesa de canto, de costas para a porta. Momentos depois, Brandon e Reis entraram, confiantes como sempre. A princípio, a conversa deles pareceu inocente. A conversa girava em torno da instituição de caridade, dos próximos eventos e da logística. Mas, à medida que Mason se aproximava, fingindo consultar o cardápio em um balcão próximo, o tom mudou. A voz de Claire ficou tensa e Brandon se inclinou para a frente, com uma expressão rígida. Fragmentos da conversa deles chegaram até Mason. Você me prometeu discrição, disse Claire em tom baixo, porém urgente. E você prometeu manter o Nathan fora disso, retrucou Brandon. Mas ele não é bobo, Claire. Ele já está desconfiado. O coração de Mason disparou. O jeito como Brandon falava com Claire. A familiaridade em seu argumento era inegável. Não se tratava apenas de uma relação profissional. À medida que suas vozes se acaloravam, Brandon estendeu a mão por cima da mesa, roçando a dela, antes de Claire se afastar. Isso foi longe demais, ela sussurrou, com a voz embargada. Não posso continuar mentindo. Brandon zombou, recostando-se na cadeira. Você já mentiu para ele durante anos.
O que é mais um segredo? Incapaz de suportar ouvir mais nada, Mason saiu do café com as mãos tremendo. A verdade agora estava clara. Claire e Brandon estavam envolvidos romanticamente. E isso não era algo recente. Vinha acontecendo há anos, escondido atrás da fachada do trabalho beneficente de Claire. Mas a revelação não havia terminado. Desesperado por respostas, Mason tomou uma decisão que lhe pareceu ao mesmo tempo necessária e aterradora. Usando um kit de teste de DNA que comprou online, ele coletou discretamente amostras de si mesmo e de Nathan. Os dias se arrastaram agonizantemente enquanto Mason imaginava todos os resultados possíveis. O teste confirmou seu pior medo. Havia uma probabilidade significativa de Nathan não ser seu pai biológico. As palavras na tela ficaram borradas enquanto a visão de Mason se enchia de lágrimas. Seu mundo desmoronou. Se Nathan não era seu pai, quem era? E o que isso fazia dele? Mason estava sentado em seu quarto, encarando fixamente os resultados, o peso da revelação oprimindo-o. Toda a sua identidade, seu senso de identidade, seu lugar na família. De repente, tudo foi posto em dúvida. Tudo em que ele acreditava sobre sua vida parecia uma mentira. Como ele poderia encarar Nathan com isso? Como ele poderia confrontar Claire? Uma coisa era certa, nada seria como antes. Mason sabia que não podia mais esconder a verdade. O peso da carta, da discussão que presenciou e dos resultados do DNA tinham se tornado insuportáveis. Ele precisava contar a Nathan, mesmo que isso significasse destruir sua família já fragilizada. Certa noite, quando Nathan voltou do trabalho e se acomodou em seu escritório, Mason reuniu coragem para bater à porta, segurando firmemente a carta e os resultados do teste de DNA em suas mãos. Nathan ergueu os olhos, surpreso com a expressão séria de Mason. O que está te incomodando, filho? Mason hesitou, com a garganta seca. Pai, preciso te mostrar uma coisa. Encontrei isso há um tempo. Ele parou, a voz trêmula, enquanto entregava a carta a Nathan. Ele permaneceu em silêncio enquanto Nathan lia, seu rosto endurecendo lentamente a cada palavra. Então Mason colocou os resultados do DNA sobre a mesa, com as mãos tremendo. Eu não queria acreditar, sussurrou Mason, mal conseguindo conter as lágrimas. Mas depois de tudo que eu vi, achei que você merecia saber. Nathan recostou-se, com a carta em uma mão e os resultados do DNA na outra. Sua expressão era indecifrável, mas seu silêncio era ensurdecedor. Depois do que pareceu uma eternidade, ele assentiu sombriamente. Obrigado por me contar, Mason. Preciso falar com sua mãe. Naquela noite, Nathan confrontou Claire. Mason estava sentado no topo da escada, com o coração acelerado enquanto vozes abafadas subiam e desciam lá embaixo. A princípio, Claire negou tudo, com a voz defensiva e ríspida. Mas, à medida que Nathan apresentava as evidências, ela mudou de ideia. A carta, os resultados e as observações de Mason. Sua postura desafiadora desmoronou. Sua voz embargou quando, em meio a lágrimas, admitiu o caso, confessando que seu relacionamento com Brandon havia começado anos atrás. Foi um erro, Claire soluçou. Não significou nada. Eu nunca quis que isso te machucasse. Ou Mason. A voz de Nathan, geralmente calma e serena, agora estava repleta de raiva e dor. Um erro? Anos de traição não são um erro, Claire. E Mason, nosso filho, ele nem sabe mais quem é por sua causa. Os soluços de Claire ficaram mais altos, mas sua voz foi ficando mais baixa. Eu pensei que poderia protegê-lo, proteger a todos nós. Eu não queria que isso viesse à tona. Protegê-lo? A voz de Nathan falhou. Você destruiu o senso de identidade dele. E esta família. O confronto terminou com Nathan arrumando uma mala e saindo pela porta. Enquanto Mason observava da janela do seu quarto, sentiu uma profunda sensação de abandono. Seu pai, o pilar da sua família, ela tinha ido embora, deixando-o para enfrentar as consequências com Claire. Claire tentou consolar Mason, implorando por seu perdão. Eu não queria que isso acontecesse, Mason. Eu estava tentando te proteger. Mas Mason não conseguiu responder. As palavras dela soavam vazias, e ele percebeu em seus olhos que ela ainda estava escondendo a verdadeira extensão de seu envolvimento com Brandon. A verdade permanecia elusiva, e Mason não conseguia confiar em nada do que ela dizia. Nos dias que se seguiram, a casa parecia mais vazia do que nunca. Mason estava dividido entre a raiva, a tristeza e um profundo sentimento de traição. Sua família havia sido destruída, e a única pessoa em quem ele pensava poder sempre confiar
Nathan tinha ido embora. Como ele poderia reconstruir sua vida a partir das ruínas de seu lar destruído? A saída de Nathan da casa não significou o fim de sua luta. Marcou o início de sua determinação em descobrir a extensão total dos danos causados por Brandon e Reis. Movido pela traição e pelo desejo de justiça, Nathan transformou sua dor em ação. Ele começou a investigar Brandon discretamente, determinado a expor o homem que não só destruiu sua família, como também traiu a confiança de inúmeras outras pessoas que apoiavam a instituição de caridade. As suspeitas de Nathan foram inicialmente despertadas por inconsistências nos registros financeiros da instituição de caridade, que ele ouviu Claire discutindo com Brandon durante suas brigas. Usando suas conexões profissionais como médico respeitado e sua mente analítica aguçada, Nathan começou a juntar as peças do quebra-cabeça. Ele entrou em contato com pessoas ligadas às áreas de finanças e segurança pública, solicitando acesso a registros públicos e doações feitas à instituição de caridade. A princípio, Mason hesitou em se envolver. As feridas da briga dos pais ainda estavam frescas, e ele estava lidando com sua própria crise de identidade. Mas quando Nathan pediu sua ajuda, Mason concordou. Era uma chance de reconstruir o vínculo com o pai e encontrar algum tipo de resolução. Juntos, eles começaram a analisar minuciosamente relatórios de instituições de caridade, listas de doadores e registros de pagamento. A atenção de Mason aos detalhes provou ser inestimável. Ele percebeu padrões nas transações, somas de dinheiro incomumente grandes canalizadas por meio de contas vagas e discrepâncias entre as doações e despesas declaradas. Ao aprofundarem a investigação, encontraram provas inegáveis. Brandon vinha desviando fundos da instituição de caridade há anos, transferindo dinheiro para suas contas pessoais e encobrindo seus rastros com contabilidade fraudulenta. As provas por si só não bastavam. Nathan sabia que precisavam da corroboração de outras pessoas envolvidas na instituição de caridade. Ele e Mason entraram em contato com ex-funcionários e membros atuais do conselho, selecionando cuidadosamente indivíduos que pudessem ter notado irregularidades, mas que tinham medo de se manifestar. Aos poucos, eles construíram uma rede de pessoas dispostas a testemunhar, cada uma com sua própria peça do quebra-cabeça. Uma ex-contadora revelou como Brandon a pressionou para alterar registros. Outra denunciante, um voluntário, e-mails compartilhados sugeriam que Brandon manipulava Claire para mantê-la cúmplice em seu esquema. Cada novo depoimento fortalecia o caso, mas também colocava Mason frente a frente com a extensão do envolvimento de Claire. Ela não era apenas uma vítima inocente. Ela havia desempenhado um papel no encobrimento dos crimes de Brandon. Seja por medo, lealdade ou autopreservação. À medida que Nathan e Mason trabalhavam juntos, o relacionamento tenso entre eles começou a melhorar. A missão compartilhada lhes deu um senso de propósito e união, mesmo diante de tamanha traição. Nathan frequentemente tranquilizava Mason, lembrando de que o vínculo entre eles não era definido pelo DNA. Você é meu filho, Mason, disse ele firmemente certa noite. Nada jamais mudará isso. O caso contra Brandon se fortalecia a cada dia. Com cada nova prova que descobriam, Nathan e Mason sentiam uma renovada determinação. Não se tratava apenas de responsabilizar Brandon. Tratava-se de restaurar a integridade da instituição de caridade, encontrar um desfecho e provar que ninguém poderia sair impune de tal traição. Mas, enquanto se preparavam para tornar públicas as suas descobertas, sabiam que a parte mais difícil ainda estava por vir. Nathan não podia deixar o papel de Claire nos planos de Brandon passar impune. Com as provas que ele e Mason haviam reunido, decidiu que era hora de confrontá-la novamente. Desta vez, não haveria espaço para evasivas ou meias-verdades. Nathan a encontrou em casa, sentada à mesa de jantar, mexendo distraidamente no celular. Quando ele entrou, a expressão dela vacilou, uma mistura de culpa e pavor cruzando seu rosto. Precisamos conversar, Claire, disse ele, com a voz firme, mas calma. Claire hesitou, claramente se preparando. Nathan, se isso for é sobre a instituição de caridade, interrompeu Nathan. Ele colocou uma pasta com documentos sobre a mesa à sua frente. E sobre o seu envolvimento no desfalque de Brandon. Os olhos dela se arregalaram ao olhar para os papéis e depois para ele. Não sei o que você pensa que encontrou, mas pare, disse Nathan bruscamente. Eu sei de tudo. Os registros adulterados. O dinheiro desaparecido. Os e-mails entre você e Brandon. Você o ajudou a encobrir isso, Claire. Não me insulte fingindo que não fez nada. A fachada de Claire desmoronou e ela enterrou o rosto nas mãos. Eu não tinha escolha, Nathan, disse ela, com a voz trêmula. Ele ameaçou me arrastar para o fundo do poço com ele se eu não o ajudasse. Você sabe o que isso teria feito comigo.
Para nós. Nós. A voz de Nathan se elevou em descrença. Não existe um nós há muito tempo, Claire. Você não protegeu esta família. Você se protegeu. Sua reputação, sua imagem. Você deixou que ele destruísse tudo o que construímos. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela tentava explicar. Eu estava com medo, Nathan. Eu não sabia como consertar. Pensei que se eu simplesmente aceitasse, conseguiria dar um jeito. Nathan balançou a cabeça, sua raiva atenuada pela decepção. Você não apenas cometeu um erro, Claire. Você escolheu proteger um homem que traiu nossa família. E inúmeras outras pessoas. E ao fazer isso, você também nos traiu. Mason, que estava ouvindo tudo do corredor, entrou na sala. Sua expressão era séria, sua determinação, clara. Você deixou ele se safar porque se importava mais com o que as pessoas pensavam de você do que com o que era certo, ele disse. Mas eu não me importo com a sua reputação, mãe. Eu me importo com a verdade. Claire olhou para o filho, com um rosto pálido. Mason, eu não queria que nada disso te magoasse. Não importa o que você quis dizer, respondeu Mason. O que importa é o que você fez. A desilusão de Mason com Claire era completa. Ele sempre a vira como uma presença calorosa e carinhosa em sua casa. Mas agora ele não conseguia conciliar aquela imagem com a mulher que havia sido cúmplice dos crimes de Brandon. Determinado a ver a justiça ser feita, Mason tomou sua decisão. Estamos expondo isso, disse ele, com a voz firme. Tudo isso. Brandon o desfalque tudo. As pessoas merecem saber a verdade, mesmo que isso signifique que o mundo inteiro descubra o que você fez. Nathan assentiu com a cabeça. Chegou a hora de acabar com isso. Chega de mentiras. Claire ficou sentada em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto o peso de seus atos e suas consequências a envolviam. Mason se afastou, com sua determinação inabalável. Para ele, o preço da verdade valia a pena, não importando quão dolorosas fossem as consequências. O dia da reunião do conselho da instituição de caridade chegou carregado de uma tensão palpável para Nathan e Mason. A situação era crítica. Era a chance deles de expor Brandon Reis. E o papel de Claire em sua corrupção. Nathan organizou a reunião, garantindo a presença de todos os membros-chave do conselho. Não seria uma revelação privada, seria um acerto de contas, diante de todos que confiaram em Brandon e Claire para liderar com integridade. Nathan e Mason entraram na sala carregando pastas com provas meticulosamente organizadas. Os membros do conselho, uma variedade de doadores ricos e líderes comunitários influentes, os cumprimentaram com curiosidade educada, sem saber da tempestade que estava prestes a acontecer. Brandon já estava sentado à cabeceira da mesa, exibindo todo o seu charme enquanto cumprimentava a todos calorosamente. Claire sentou-se ao lado dele, com uma expressão tensa, sua compostura habitual vacilando sob o peso do que sabia que estava por vir. Ela evitava o olhar de Nathan, enquanto Brandon, alheio ao confronto iminente, parecia tão confiante como sempre. Nathan pigarreou e se levantou. Obrigado a todos por estarem aqui hoje, começou ele, com a voz firme. Convoquei esta reunião para discutir assuntos profundamente preocupantes e que exigem atenção imediata. A sala silenciou quando Nathan e Mason começaram a apresentação. Iniciaram com relatórios financeiros, projetando slides que detalhavam as discrepâncias entre as doações declaradas e as despesas reais. Mason assumiu a liderança, explicando os padrões que havia descoberto com uma precisão que impressionou até mesmo os membros mais céticos do conselho. Brandon se remexeu desconfortavelmente, sua postura confiante vacilando à medida que as evidências se acumulavam. O que exatamente você está sugerindo, Nathan? Interrompeu ele, com a voz carregada de irritação. Nathan não hesitou. Não estou sugerindo nada, Brandon. Estou apresentando fatos. Fatos que comprovem que você vem desviando fundos dessa instituição de caridade há anos. Ouviram-se exclamações de surpresa ao redor da mesa. O rosto de Brandon empalideceu, e suas mãos se agarraram aos braços da cadeira. Isso é um absurdo, disse ele, tentando disfarçar com uma risada. Onde estão as suas provas? Nathan fez um gesto para Mason, que mostrou e-mails, registros financeiros adulterados e depoimentos de ex-funcionários. O golpe final veio quando Nathan revelou uma conversa gravada entre Brandon e Claire, na qual discutiam como encobrir o desaparecimento dos fundos. Claire, disse Nathan, virando-se para ela, você foi cúmplice em encobrir os crimes de Brandon. Tem algo a dizer em sua defesa? O rosto de Claire se contorceu em uma expressão de choque.
Ela olhou ao redor da sala, vendo as expressões de espanto das pessoas com quem trabalhava há anos. Eu não sabia o que fazer, gaguejou ela. Pensei que estava protegendo a instituição de caridade. Proteger a instituição de caridade? Perguntou um membro do conselho, incrédulo. Vocês destruíram a reputação dela. A sala mergulhou no caos quando os membros do conselho expressaram sua indignação. Brandon levantou-se abruptamente, sua máscara de charme substituída pela raiva. Isso é uma armação, gritou ele. Você não tem esse direito. Temos todo o direito, disse Nathan friamente. Isso não é apenas antiético. É criminoso. E as autoridades concordarão. Como se fosse combinado, 2 policiais entraram na sala. Nathan havia coordenado tudo com as autoridades, garantindo que estivessem prontas para agir assim que as provas fossem apresentadas. Brandon foi algemado imediatamente, seus protestos abafados pelos murmúrios dos membros do conselho. Claire observou em silêncio atônito, com um rosto pálido e abatido. Após a prisão de Brandon, as consequências foram rápidas e brutais. Claire foi forçada a renunciar ao cargo na instituição de caridade, e sua reputação, antes impecável, ficou em frangalhos. A comunidade que ela outrora encantara se voltou contra ela, e ela se tornou uma pária social. Antigos amigos se distanciaram, e sua presença em qualquer evento era recebida com sussurros e olhares frios. A instituição de caridade, agora sem liderança e envolvida em escândalo, enfrentou uma crise de sobrevivência. As doações despencaram à medida que a história se espalhava, manchando seu nome e desfazendo anos de boa vontade. Nathan sentiu um aperto no coração pelos funcionários e beneficiários inocentes afetados pelo colapso, mas sabia que a verdade precisava vir à tona. Para Mason, a exposição pública trouxe uma mistura de alívio e tristeza. A corrupção havia sido revelada e a justiça estava sendo feita. Mas isso teve um preço. Sua família ficou irremediavelmente destruída, e sua mãe, apesar de seus defeitos, agora era apenas uma sombra do que fora. Ainda assim, Mason manteve-se firme em sua crença, a verdade valia a pena. Algumas feridas precisavam ser expostas antes que a cura pudesse começar. A exposição pública do desfalque de Brandon foi apenas o começo da luta de Nathan por justiça. Com Brandon atrás das grades aguardando julgamento, Nathan trabalhou incansavelmente para garantir que o homem enfrentasse todo o rigor da lei. Colaborando com as autoridades policiais e os promotores, ele forneceu todas as provas que ele e Mason haviam reunido, não deixando margem para dúvidas. Ex-funcionários e membros do conselho que haviam sido coagidos ao silêncio se manifestaram, encorajados pela determinação de Nathan. O julgamento de Brandon foi rápido e condenatório. As provas de seus crimes financeiros eram esmagadoras, e suas tentativas de negar ou desviar o assunto apenas prejudicaram ainda mais sua credibilidade. O tribunal o condenou a uma longa pena de prisão e ordenou que ele devolvesse os fundos roubados. Uma quantia tão grande que garantiu que ele jamais recuperaria seu estilo de vida abastado. Seu nome, antes sinônimo de filantropia, tornou-se um símbolo de ganância e falsidade. Nathan não parou por aí. Determinado a impedir que Brandon reconstruísse sua reputação, ele garantiu que a comunidade soubesse toda a extensão de sua traição. Artigos detalhando os crimes de Brandon circularam amplamente, impulsionados pelas conexões de Nathan com jornalistas locais e líderes comunitários. Até mesmo aqueles que antes admiravam Brandon lhe viraram as costas, enojados por suas ações. Com a queda de Brandon consumada, Nathan voltou sua atenção para Claire. A confiança e o amor que um dia sentirá por ela foram irremediavelmente destruídos, substituídos por uma fria determinação de romper todos os laços. Ao entrar com o pedido de divórcio, Nathan alegou infidelidade e fraude, detalhando as traições emocionais e financeiras que ela havia infligido à família. O processo de divórcio foi tenso e amargo. Claire tentou argumentar por clemência, apresentando-se como vítima da manipulação de Brandon, mas a equipe jurídica de Nathan desmantelou suas alegações, apresentando provas de sua cumplicidade e de seus esforços para proteger sua reputação às custas da família. A decisão do juiz foi decisiva. Claire receberia um apoio financeiro mínimo, o suficiente para suprir as necessidades básicas, mas longe do estilo de vida confortável ao qual ela havia se acostumado. Para Claire, a realidade de suas novas circunstâncias foi um duro golpe de realidade. Seus jantares luxuosos, roupas de grife e status social desapareceram, substituídos por um apartamento modesto e sussurros de desgraça por onde passava. Ela entrou em contato com Nathan e Mason diversas vezes, buscando reconciliação ou ao menos algum tipo de perdão. Não há volta atrás, Claire, disse Nathan durante uma de suas tentativas de se explicar. Você fez suas escolhas.
Agora terá que conviver com elas. Mason também manteve distância. A dor da traição dela ainda era recente demais para ser perdoada. Ele não a via mais como a mãe que um dia fora seu porto seguro, mas como alguém que permitirá que o egoísmo destruísse a família. As ações de Nathan enviaram uma mensagem clara. A traição não ficaria impune e a integridade sempre prevaleceria. Nathan e Mason se concentraram em reconstruir suas vidas, livres do peso do engano e da manipulação. Embora o caminho à frente fosse incerto, ambos sabiam que estavam mais fortes por terem encarado a verdade. A decisão de se mudarem para uma nova casa marcou o início dessa jornada. A casa era modesta em comparação com a antiga, mas parecia um novo começo. Um lugar livre das sombras da traição. Eles trabalharam juntos para desembalar caixas e organizar os móveis, pequenos gestos que simbolizavam o esforço para construir uma nova base. Para Nathan, essa era uma chance de se concentrar em ser o pai que Mason precisava. Para Mason, era uma oportunidade de redefinir sua identidade para além do caos que havia abalado sua família. O relacionamento deles se fortaleceu nesse novo ambiente. Sem o peso da presença de Claire ou a tensão que preenchia a casa anterior, eles encontraram conforto na companhia um do outro. Eles conversavam abertamente. Algo que eles não faziam há anos, compartilhando esperanças, medos e planos para o futuro. A vida vai te testar, disse Nathan a Mason certa noite enquanto estavam sentados na varanda. Mas é a forma como você reage que define quem você é. Sempre escolha defender o que é certo, mesmo quando for difícil. Entretanto, a decadência de Claire foi brutal e solitária. Despojada de seu status social e segurança financeira, ela lutou para se adaptar a uma vida sem os luxos e conexões que antes considerava garantidos. Ela tentou entrar em contato com Mason repetidamente, implorando por uma chance de se redimir. Não posso simplesmente esquecer o que você fez, mãe, disse Mason a ela durante uma breve conversa. Você precisa assumir a responsabilidade por seus atos. Até que isso aconteça, não há mais nada a dizer. A rejeição doeu, mas Mason sabia que era necessária. Perdão. Se é que isso algum dia acontecerá, teria que ser conquistada, não implorada. Nathan, ainda lidando com sua própria dor e raiva, escolheu se concentrar no futuro em vez de se apegar ao passado. Ele canalizou sua energia para o trabalho, seu relacionamento com Mason e seu crescimento pessoal. Retomou hobbies que havia negligenciado por muito tempo, encontrando alegria em coisas simples que o lembravam da vida que queria construir. O novo começo deles não foi isento de desafios, mas foi o começo deles. Um testemunho da sua força e determinação em curar-se juntos. Quando a poeira baixou após o caos da traição e das revelações, Mason se viu transformado. A dor que havia suportado e a força que testemunhara em seu pai se tornaram uma força motriz em sua vida. Determinado a canalizar suas experiências em algo significativo, Mason decidiu seguir carreira na área jurídica, inspirado pela luta inabalável de Nathan por justiça e integridade. Nathan também encontrou paz depois disso. Ao defender a si mesmo e a sua família, ele recuperou seu senso de valor e propósito. Sem o peso do engano de Claire, ele pôde se concentrar em orientar Mason e valorizar o vínculo que haviam reconstruído. A jornada deles da traição à redenção foi doloroso, mas também transformador. Eles aprenderam que a força vem de encarar a verdade, mesmo quando é desconfortável, e que a esperança pode ser encontrada até nos momentos mais sombrios. Os desafios da vida podem nos destruir ou nos fortalecer. É uma escolha nossa. A traição e a perda são profundamente dolorosas, mas também trazem consigo o potencial para crescimento, cura e transformação. Ao defendermos o que é certo, abraçarmos a resiliência e focarmos no futuro, podemos transformar a dor em força e caminhar rumo a um amanhã mais promissor.